Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atom. Eu sou a Vanessa Jesus e aqui nós falamos de arquétipos e de experiências. Vamos falar um pouquinho sobre o arquétipo da Rainha de Ouros. O que acontece durante a ativação desse arquétipo? Por que eu sumi durante um mês, que foi exatamente o tempo que eu passei fazendo a ativação desse arquétipo, e que para mim foi um dos melhores momentos. Lembrando que essa é a segunda vez que eu faço a ativação desse arquétipo. Vamos lá? Se você deseja fazer uma consulta comigo, quer sentir um pouquinho dessa energia, dessa egrégora que emana de mim, sejam bem-vindos. O link do WhatsApp está aqui embaixo. Lembrando que nós temos diversos produtos, inclusive um e-book, né, falando de arquétipos e dinheiro e sobre relacionamento, tá bom? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever e clicar na nossa lojinha para dar uma olhada. Dado o meu recado, minha agenda de setembro ainda está aberta, levando em consideração que eu tive bastante tempo fora daqui, então mesmo com as pessoas chegando, eu ainda tenho acho que 4 ou 5 vagas. Então, vem comigo. Vamos lá falar dessa experiência com esse arquétipo maravilhoso. Vocês já sabem que eu sou uma pessoa casada, né? Tenho um relacionamento homoafetivo, eu sou casada com uma mulher. E a gente idealiza, né, pelo menos no imaginário coletivo, que o relacionamento entre duas mulheres seja sempre mais respeitoso, mais carinhoso. É verdade, mas nem sempre é assim. Lembrando que nós mulheres temos o nosso feminino muito machucado socialmente, então a gente tem um pouco de dificuldade de dizer não, de se expressar, de entender o limite do outro. Eu não sofro muito desse negócio de não entender o limite do outro, mas eu sofro dessa coisa de não saber dizer não quando necessário. E aí que o arquétipo da Rainha de Ouros entra na minha vida. Eu fiz a ativação há exatamente um mês atrás e, sinceramente, eu não conseguia parar de ativar esse arquétipo. Eu tive muitas consciências durante essa ativação. Dentro das consciências que eu tive, uma das mais importantes foi a consciência de que a prosperidade ela precisa primeiro estar na sua vida afetiva. Sim. E afetiva não é só dentro do seu relacionamento com seu esposo, com sua namorada, é perdão, de você mesmo e de você para os seus pais, seus irmãos. E foi um momento onde me caíram tantas fichas da forma como eu era vista pela minha família. Inclusive, eu não me senti mais pertencente. Eu caí a ficha que eu não pertenço mais a essa família. Por mais que eu tente me entrosar, continuar frequentando, é muito estranho. Eu amo essas pessoas, amo, mas eu não sinto que a gente tem mais tanta conexão quanto a gente achava que tinha. Isso é muito estranho, acho que faz parte da vida adulta. Eu tô pertinho de fazer 29 anos, então essa é a fase que a gente começa a descobrir realmente quem nós somos. E eu comecei a me dar conta de quem sou eu quando eu desaprovo os meus pais, quando eu desaprovo minha mãe, no caso, né? Quando eu desaprovo os meus irmãos, quando eu desaprovo a minha avó e por via de todas as partes. Quem sou eu quando eu resolvo dar conta de quem eu sou? Quem sou eu quando eu bato o dedo no meu peito e falo assim, caramba, eu sou essa Vanessa aqui, e quem gostar dela vai estar com ela, e quem não gostar vai simplesmente sumir. E isso durante bastante tempo foi pesado, porque às vezes eu sentia vontade de comunicar alguma coisa, só que eu achava que eu deveria comunicar da forma mais harmoniosa possível, para não ofender, para não ferir. Mas sempre quem ficava ferida, quem era? Eu, exatamente. E durante a ativação do arquétipo da Rainha de Ouros, eu comecei a perceber onde eu estava bloqueando a minha prosperidade. Na questão de dizer sim, quando eu simplesmente não queria fazer algo. Quando alguém me dizia alguma coisa, eu falava, caramba, isso não é verdade, mas eu não vou discutir com essa pessoa por conta disso. Então não deixa ela falar o que ela quiser. Mas às vezes você não vai precisar discutir com alguém, você vai precisar colocar o dedinho na cara dela e dizer assim, olha, você está me desrespeitando, eu não estou gostando disso e eu prefiro que você não faça isso. Se você não conseguir não fazer, é melhor a gente se afastar um pouco e cada um ir para o seu lado, né? Dá para viver tranquilamente, conversar com essas pessoas,
mas entender que você tem o seu lugar e que você merece ser respeitado. Eu não tinha essa noção. E aí eu comecei a perceber, né, foram caindo várias fichas de quantas vezes eu queria ter dito não para alguma coisa. Ou eu simplesmente não queria estar no local e eu tinha que ir, porque eu precisava fazer sala para alguém. E eu falei, caramba, tipo, eu me acho tão liberta, né? Eu tenho uma liberdade tão grande, mas eu ainda estou nessas amarras sociais impostas pela família, pelas pessoas, né, os parentes que nos sujou aqui, que nos criaram e que ditam inconscientemente as regras que a gente tem que seguir. E aí eu fiz, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo, eu fiz uma simpatia, né, uma magia, para descobrir quem eram as pessoas que estavam atrapalhando os meus caminhos. Não atrapalhando, colocando a culpa na outra pessoa, tá, gente? Mas as pessoas que eu tinha muito mais conexão e que muitas vezes eu tava dizendo sim para essas pessoas simplesmente porque eu tava considerando muito mais elas do que a mim mesma. E pasmem, as 3 pessoas que saíram realmente são pessoas que eu não consigo dizer não. A minha mãe, a minha avó e a minha esposa. Sim. E aí eu fiquei, agora o que eu faço com essa informação? Estavam chegando também muitos downloads de que eu estava me sentindo desrespeitada. E aí eu fui vasculhando a minha vida por inteiro, até que aconteceu uma situação relacionada à minha esposa, não fui traída, tá, gente? Relacionada à minha esposa, onde ela não se posiciona. A gente vivencia todo ano o mesmo problema familiar, que envolve outras pessoas que fazem parte do ciclo familiar dela, e que toda vez eu me exponho, e aí eu reclamo com ela, mas ela não tem força para se impor. E é uma pessoa que ela não consegue tirar da vida dela, já teve ocasiões piores. E eu simplesmente falei, caramba, ou você toma jeito e coloca um ponto final nessa história, diz pra essa pessoa que você não quer esse tipo de comportamento e que ela me respeite, porque aqui em casa jamais ninguém faria isso com você. E foi uma coisa muito chata, que acontece sempre no mesmo ano, ou todos os anos, no mesmo mês, ou no mesmo período. E cá estávamos nós de novo nessa mesma novela. E todas as outras vezes, gente, eu fiquei super chateada, mas eu engoli o sapo e falava assim, em nome do bem-estar da minha esposa, a gente vai conversar em casa, ela vai tentar resolver do jeito dela, mas ela não se posicionava. E isso era em relação a uma pessoa da família que ela tem muita afinidade. E essa pessoa me desrespeita sempre. Mas ela não se posiciona. E aí eu comecei a perceber, olha aqui, onde é que eu tô me permitindo não ser próspera? Respeito. A pessoa não me respeitava, eu reclamava com a minha esposa, ela não se posicionava e cá estava eu vivendo o mesmo ciclo. E já tinha pedido de desculpa, já tinha acontecido várias vezes. O que acontece? Durante a ativação desse arquétipo, a minha consciência de que eu mereço ser respeitada e que isso também é prosperidade aumentou muito. Eu comecei a perceber também que muitas vezes eu não dou presentes a ninguém, né? Mas dentro da minha casa, eu prefiro que eu fique sem dinheiro para poder ter as coisas tudo dentro de casa do jeito correto, que eu tenha que trabalhar, ralar muito mais. Eu não nego nada à minha esposa, nem ao meu filho. E muitas vezes eu não nego algo para eles, mas eu tô negando a mim mesma, porque eu não quero fazer. Eu não tenho como fazer mais grana naquele dia para ter aquilo, então eu acabo pagando por algo que depois eu vou ter que trabalhar muito mais para receber. E aí essas fichas foram caindo e eu comecei a me dar conta, caramba, quanta coisa que eu faço de ruim comigo mesma em prol da felicidade do outro. E isso, gente, foi uma das coisas mais terríveis de se colocar, né? Eu pensei muito e eu tive que conversar com minha esposa. E foram longos dias de debate sobre o que seria feito e como seria feito. Então, são situações todos os dias, a todo momento, e que a gente vai levando, empurrando com a barriga, porque
aqui na espiritualidade a gente aprendeu que muito daquilo que a gente vê é reflexo daquilo que a gente está sentindo ou que a gente está vivenciando. Só que muitas coisas que a gente está deixando que o outro faça conosco também é reflexo daquilo que a gente pensa, mas também daquilo que a gente não diz, né? Porque se o outro se sente confortável em me desrespeitar, é porque eu estou permitindo isso. Mas eu posso não permitir isso. Como? Colocando limites. Se a pessoa não quiser, paciência, a gente é adulto, pode trocar de ciclo social, pode mudar de vida, pode trocar de relacionamento. Uma das coisas que ficaram muito claras para mim durante esse período foi que é muito melhor você se sentir desconfortável em um único momento do que várias vezes seguidas. Pode ter certeza. E percebendo isso, pasmem, no dia seguinte, uma cliente entrou em contato comigo e me pagou o valor de R$750 por um serviço que eu ainda estou terminando de fazer, mas que vai durar pouco tempo, porque é algo que eu gosto muito de fazer. E simplesmente ela entrou em contato e falou, não, vou fechar, e por uma indicação da minha irmã. Quem diria, né? Por uma indicação da minha irmã. E ela fechou, essa grana eu acabei utilizando para algumas coisas que eu estava querendo fazer. E eu falei, caramba, é fácil pedir respeito, é fácil se sentir respeitada. E quando você não se sente respeitado em outros âmbitos da sua vida, você não vai ser respeitada. Você vai cobrar um valor por um serviço e a pessoa não vai querer pagar. Você vai mudar de trabalho 10, 15 vezes e as pessoas vão te desrespeitar. Eu tenho, pelo menos minha vida profissional é muito bem resolvida. Tipo, eu não sou mais desrespeitada por ninguém dentro do ambiente de trabalho. Eu sei que do mesmo jeito que eu entrei, eu posso sair do mesmo jeito que essa empresa viu capacidade em mim, ou que essa pessoa que estava contratando os meus serviços viu de positivo em mim. Outras pessoas podem ver também, porque eu não faço as coisas de mau jeito, eu faço as coisas muito bem feitas. E aí eu passei muito tempo, antes da ativação da Rainha de Ouros, achando que o problema era externo, que era porque a outra coisa que caiu a ficha foi, caramba, eu não preciso limpar mais nada. Eu não tenho mais o que limpar. Ficar limpando as coisas é simplesmente admitir que eu sou um novo cachorrinho, só que agora com uma coleira diferente. Antes a gente estava presa nos dogmas da religião e agora a gente continua achando que somos pecadores. Cara, isso caiu como uma ficha assim tão grande que eu fiquei, caramba, eu não preciso limpar. Eu preciso admitir quem eu sou. Eu preciso me ver com essa grandeza. Eu preciso incentivar outras pessoas a se verem com esse teor de grandeza. Não preciso limpar. Não tem sujeira nenhuma em mim. O que tem é que, se eu passo o dia inteiro criando na minha mente o processo de que eu só vou conseguir algo se eu tiver 100% limpo, obviamente que essa crença vai se instalar no meu subconsciente. Mas se eu começo a acreditar que eu sou merecedora, que eu posso ter as coisas antes, as coisas acontecem. E eu comecei a perceber que, caramba, eu fiquei mais tranquila, eu parei de me cobrar e foi por isso que eu sumi aqui do canal. Porque eu me permiti fazer uma coisa que em 28 anos da minha vida eu não fiz. Que foi não fazer nada. Falei, cara, parecia que tirou uma cruz das minhas costas, literalmente. Eu me permiti não fazer nada, absolutamente nada. E daí que a casa tá suja, e daí que eu tenho um monte de atividades para corrigir, e daí que eu tenho entrega de arquétipos no dia, vai ser entregue. No dia vai ser entregue. Assuma a responsabilidade de que esses dias eu quero descansar. E aí eu parei para pensar, o que os meus inscritos merecem? Um vídeo meia boca, gravado da boca para fora,
que eu peguei uma pesquisa no YouTube, isso nunca aconteceu, ou na internet, isso nunca aconteceu. Eu sempre gosto de trazer as experiências, eu sempre gosto de trazer os pontos ali do que eu tô vivendo, do que eu tô passando, de como eu vejo isso, de como isso pode ajudar vocês. Porque ver as características de um arquétipo, você pode ver em qualquer lugar. Tem as IAs aí que pode fazer isso de forma tão fácil. Eu tô aqui pra gente ter a humanidade, pra gente ter a conexão, pra gente se inspirar, pra gente ver que o outro também passa pelo mesmo problema que a gente. Esses dias, gente, eu me peguei catando o short da farda do meu filho numa roupa suja pra ele vestir. Coisa que eu nunca fiz. Por quê? Uma vozinha na minha cabeça, de quando eu era criança ainda, gritava assim: nossa, como você é porca, como você é suja, irresponsável, não faz as coisas direito, preguiçosa. Inclusive, eu não assisto filmes nem séries, porque eu acho que isso é uma coisa de gente preguiçosa. Mas sabe quem me ensinou isso? Os meus responsáveis lá na minha infância. Não fazer nada em algum momento significa que você está sendo preguiçoso. Não. A Rainha de Ouros me trouxe a ideia de que eu posso descansar plenamente. E descansando, eu arranjei meu cliente, arranjei outros clientes, o dinheiro caiu naturalmente. Eu não trabalhei tanto quanto eu estava trabalhando. Eu várias vezes me peguei fazendo o dobro do que os meus colegas fazem para ganhar o mesmo valor. Porque eu não me sentia merecedora de estar naquele espaço. Então, o que vai caindo através do uso do arquétipo da Rainha de Ouros são as suas crenças sobre como a prosperidade deve estar na sua vida e a conexão do que é prosperidade e do que não é prosperidade. E aí, muitas vezes, você vai pensar: nossa, a gente já resolveu isso, por que eu tô voltando? Porque você não resolveu 100%. Eu comecei a perceber também, eu não faço constelação familiar, não sou adepta, mas eu comecei a perceber o quanto que eu carregava. Eu fui irmã mais velha, e aí eu sempre cuidei dos meus irmãos, e minha mãe, ela sempre falava de todos os problemas que ela tinha, inclusive era eu quem guardava o dinheiro dela pra mim. E eu criei um senso de responsabilidade muito grande, a ponto de que quando meu irmão era adolescente, ele saía à noite, quem ficava acordado era eu. Quem chorava de medo de acontecer alguma coisa era eu, não era minha mãe. Minha mãe dormia tranquilamente. Ou seja, eu assumi a responsabilidade. Eu peguei o karma dela e trouxe pra mim. Então, eu sofria, eu não conseguia ter um relacionamento saudável, eu não conseguia me sentir respeitada, porque eu simplesmente estava repetindo a mesma história da minha mãe. E aí, incrivelmente, eu comecei a perceber que algumas coisas que ela fazia, que eu achava que era muito errado, que era muito torto, e que eu falava: caramba, eu nunca vou fazer isso, eu também estava fazendo. Não de depositar responsabilidade nos meus filhos, no meu filho, mas de me entender, entende? De colocar a outra pessoa como prioridade principal. Então, a Rainha de Ouros vai trazer você para o centro da sua vida. Se você não quer lidar com seus medos, com seus traumas, esse não é um arquétipo. Se você está pensando que a Rainha de Ouros vai trazer apenas prosperidade financeira, você está enganado. Essa é uma rainha que vai trazer prosperidade de todos os lados e de todas as maneiras. Então, se você estiver preparada para isso, faça ativação. Se não, vamos trabalhar essas crenças antes, e aí você pode agendar sua consulta comigo para a gente conversar, e depois você faz a ativação. E se você quiser saber se um arquétipo é ou não para você, eu também posso fazer uma leitura imediata para que você tenha total certeza. Lembrando que eu faço isso através do tarô e que eu também faço as consultas de tarô. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua experiência ou se você vai ou não fazer a ativação do arquétipo da Rainha de Ouros. Beijo grande e logo, logo eu tô aqui de volta.